Boa noite, VNP. Sempre um prazer estar aqui com vocês, podendo ter a oportunidade de trazer a palavra, de ministrar. Como o pastor disse, hoje é a segunda palavra que nós iremos ter nessa série de Morando com Deus. E antes da gente se adentrar no tema de hoje, vou só dar uma passada pela estrutura do Salmo. Acho que dessa vez vai ficar de maneira mais visível aí na tela para vocês. E esse é o Salmo que a gente está estudando. Parece meio confuso aí, mas na verdade é só o Salmo da maneira que está. A única diferença é que é a primeira parte, que está ali escrito assim, ó, quem habitará no teu tabernáculo, quem pode morar no teu santo monte, é a pergunta inicial que Davi faz. Ele está se questionando, na verdade, quem pode morar com Deus, quem pode viver com Deus, quem é digno de tal feito. E depois ele mesmo responde a sua pergunta e vai colocar 5 afirmações, começando sempre aquele que, indicando características, qualidades daquele homem ou mulher que vive com Deus. E depois, no final, tem ali a sua conclusão. Na semana passada, a gente já estudou um pouco mais aprofundado o primeiro versículo e aprofundamos também naquele primeiro, aquele que significa, que demonstra o caráter do homem justo, da mulher justa, temente a Deus. Nós também falamos sobre o templo do Espírito Santo, que nós somos hoje em dia devido ao sacrifício feito por Cristo na cruz. Uma coisa que eu gostaria de falar com vocês também, antes de começarmos, é que esses 5 aqueles que aparecem no texto, eles não só são características apenas, mas também, como está escrito aí, são também obrigações do cristão. Uma vez que, se nós não cumprirmos alguma dessas características, nós não estamos seguindo a Bíblia como deveríamos. Mas também passa de ser uma obrigação só nossa, uma característica só nossa, mas cada um desses aquele que representam também atributos de Deus. É claro que de uma maneira diferente, mas nos citando e trazendo aqui uma maneira mais ilustrativa, semana passada a gente viu sobre a nossa justiça. Entretanto, nós sabemos também que Deus é justo. Através, na verdade, só por causa de sua justiça é que nós fomos justificados. Então, é muito importante a gente saber que cada uma dessas verdades que a gente está conferindo também se traduz em uma qualidade, um atributo de Deus. Na noite de hoje, a gente vai falar sobre os 2 versículos, Salmo 15, do verso 3 ao verso 4. Então, gostaria que você pudesse me acompanhar na leitura. E a palavra de Deus diz assim, Salmo 15, versículo 3 até o versículo 4, diz assim, aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que aos seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas que honra os que temem ao Senhor. Eu sei que a gente já teve vários momentos de oração, mas eu convido você mais uma vez a baixar sua cabeça e vamos ter mais um momento de oração. Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és bom, porque o Senhor se revelou a nós e o Senhor nos deu a Tua palavra. Através dela que nós podemos saber quem Tu és, a Tua bondade e tantas outras coisas maravilhosas. Através dela que nós também soubemos que nós somos injustos e que, na verdade, nós não procuramos a Deus. Entretanto, junto com a Tua palavra, o Senhor enviou o Teu Filho, aquele que fez a maior obra que qualquer um poderia ter feito nessa terra, a obra de salvar aquele injusto, o pecador. Pai, eu te peço que na noite de hoje o Senhor possa me usar e que as pessoas que estão aqui ouvindo possam levar essa palavra para o coração e serem ministradas assim como eu já fui tanto ao estudar essa palavra. Pai, que a gente possa realmente aprender na nossa vida a amar o próximo e a lidar com o pecado do outro, Pai. Pai, nos ajude a não cometer a falha de esquecer do nosso irmão. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Na primeira semana eu comecei com uma pergunta para vocês, uma pergunta que para vocês pararem um pouco e para refletir, que é como é sua casa. Nós falamos sobre alguns atributos físicos e palpáveis, como, por exemplo, se ela é organizada ou não, qual é a cor, por exemplo, da parede. E hoje eu gostaria de fazer outra pergunta para vocês pensarem um pouco. Que memórias sua casa traz para você? Quando você pensa na sua casa, o que vem na sua mente? Memórias boas, ruins? Qual o sentimento que traz quando você pensa em sua casa? Não sei você, mas
pelo menos para mim, eu sempre tenho boas recordações e principalmente nesse período agora que eu tive fora de casa, eu tive mais momentos lembrando como é bom estar em casa. Sabe, estar com a sua família, estar ali com meu pai, e as coisas que eu mais aguardava em vir para cá eram as coisas mais simples. Era poder tomar um chá, ver um filme junto. São essas coisas que me trazia a lembrança. Todavia, quando eu estava preparando essa mensagem, uma das memórias que me veio foi quando mais ou menos eu tinha cerca de 10 ou 9 anos, minha mãe deve saber melhor a data, quando eu decidi fugir de casa. Na minha tolice e ignorância, eu decidi fugir de casa. Provavelmente, eu não me lembro da razão, para ser honesto. Provavelmente eu deve ter tido alguma chateação com a minha mãe, algum mal-entendido da minha parte. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma mochila e, na minha inocência, eu pensei, o que eu preciso? Eu cheguei à conclusão que a única coisa que eu precisava era de uma mantinha. Então, eu coloquei uma manta na minha mochila e depois eu lembrei que adultos precisam de dinheiro. Então, eu peguei o resto da minha mesada, provavelmente não chegava nem a 10 euros, e falei, eu vou começar a sobreviver com isso aqui. Então, quando ela foi tomar banho, meu pai não estava em casa, meus irmãos também não, eu saí de casa, e aí eu olhando ali para o céu e tudo ali ao meu redor, eu falei, e o que eu faço com essa liberdade que eu tenho agora? E aí eu lembrei, eu preciso comer. Então, qual era o plano? Vamos ao supermercado mais próximo. Hoje em dia, eu sei que a distância da minha casa para o mercado é cerca, talvez nem 1 quilômetro, mas naquela época parecia uma eternidade. A caminhada passava, era caminhos totalmente diferentes, e o Google Maps, a internet já estava acabando, então eu tive que decorar o caminho, mas eu finalmente cheguei no mercado, e eu pensei, o que eu vou comprar para me saciar, para me alimentar? E aí eu decidi, por que não um Doritos e um Monster? Nada assim mais saudável que vai me alimentar do que essa refeição. Afinal de contas, agora eu já não tenho um pai e uma mãe para mandar em mim, para mandar eu comer meus legumes, não é mesmo? Então eu comprei, e aí eu terminei de comer e falei, caraca, para onde eu vou? E aí eu fiquei lembrando da minha casa e dos sentimentos que ela trazia, e eu falei, eu só vou passar em casa a última vez, só para ver se minha mãe vai estar procurando da janela. Então eu saí, voltei o caminho, aquele caminho longo e árduo, e depois eu fiquei escondido atrás de um carro, só olhando para a janela. E depois a minha mãe aparece lá, fica olhando para mim, passa um pouco, ela vai embora. Eu falei, caraca, será que ela não me viu ou não se importa? Mas o que aconteceu, na verdade, eu virei e falei, cara, realmente, com os 6 euros que restou, não vai dar para fazer muitas mais refeições. Realmente eu não tenho um lugar. Eu esqueci do travesseiro, então eu não tenho onde colocar a cabeça. Então eu decidi voltar para casa. Eu não me lembro o decorrer da história, se minha mãe falou comigo ou não, isso não lembro. Mas o que eu lembro de fato é que, naquele momento, eu estava muito irritado, muito chateado. Estar em casa naquele momento, para mim, era uma tortura. Era o último local que eu queria estar. E talvez com você já aconteceram isso. Talvez, às vezes, acontece uma discussão, um desentendimento dentro de casa, e o último local que você quer estar é em casa. Mas, da mesma maneira, às vezes a situação muda e acontece uma coisa tão ruim no trabalho, ou acaba de vir uma informação bombástica sobre uma doença ou algo que acabou de acontecer com você ou com seus familiares, que a única coisa que você quer é chegar em casa o mais rápido possível. Isso nos mostra que nós somos humanos, que nós mudamos e nós temos sentimentos. Mas a pergunta que eu queria fazer para você é: como você se sente a respeito de Deus? Quais são os sentimentos que você tem em relação a Ele? É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, um dos pontos. E o primeiro ponto que a gente vai adentrar, que é o versículo de número 3, é aquele que ama o próximo. Mas, como eu disse, a gente não pode esquecer que no Salmo 15, cada aquele que representam 3 coisas. Representam características de um servo de Deus, representam obrigações de um servo de Deus, mas eu também disse sobre representar atributos de Deus. Ou seja, da mesma maneira que nós devemos amar, nós amamos por causa de algo e por causa de alguém, e por causa de uma ação feita a nós, e foi por causa de Deus. E para entender como se deve amar o próximo e amar no descrito ao Salmo 15, nós devemos entender como Deus nos ama. Mas só que antes da gente entrar, talvez você esteja olhando o versículo e parece que
não propriamente ele fala de amor ao próximo, mas, na verdade, ele está recheado sobre o amor ao próximo. O que acontece é que o salmista Davi, quando estava escrevendo esse verso, escreveu na forma negativa, isso é, colocando o que ele quer falar numa forma negativa. Então, ele escreveu, como a gente já leu, e vamos ler novamente: aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Se a gente pudesse fazer uma pequena alteração e passasse tudo para a positiva, o salmo, o versículo ia ficar mais ou menos assim: aquele que elogia com a sua língua, faz bem ao próximo, enaltece o seu vizinho. Ou seja, em resumo, o Salmo 15, versículo 3, está falando sobre amar o próximo. E, como eu disse, os salmos revelam também atributos de Deus. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é amor, e amor na Bíblia a gente vai encontrar vários textos e vários assuntos a ser falados e abrangidos e estudados. Entretanto, hoje eu gostaria de focar em apenas dois com vocês essa noite, que é o que está ali escrito. 1, o amor é um atributo de Deus, e 2, o amor é uma ordem. E nada melhor do que falar sobre amor do que falar sobre o discípulo amado. Então, gostaria de pedir que vocês pudessem abrir as vossas Bíblias na carta de 1 João, no capítulo 4, uma passagem muito conhecida que a gente vai estudar um pouco hoje à noite. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Se por acaso você não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar comigo na tela. Vamos fazer a leitura do texto. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. E o versículo 12, nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoados. A gente vai continuar estudando João, mas por enquanto vamos parar por aqui e vamos pensar um pouco naquilo que João está escrevendo. O apóstolo João, nesse momento, provavelmente o último apóstolo vivo dos 12, está escrevendo uma carta geral que vai passar a várias igrejas da Ásia Menor. E antes disso, para dar um contexto, no capítulo 4, no versículo 1 até o 6, ele vai falar sobre os falsos profetas, umas dificuldades que estavam acontecendo na igreja. Entretanto, no versículo 6, ele vai falar: mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, e quem não é de Deus não nos ouve. Nisto, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E a pergunta que fica, e que ele vai responder, é: como eu sei que eu faço parte do espírito da verdade? Em outras palavras, como eu sei que eu sou um cristão de verdade? Como eu sei que eu sou um escolhido por Deus? E aí ele vai começar a falar sobre isso, e é claro que João vai falar sobre você e eu sermos escolhidos, falando sobre o amor de Deus, porque são coisas que estão completamente relacionadas. E eu gostaria de voltar um pouco atrás com vocês e chamar a atenção de vocês para a primeira palavrinha que ele usa. Ele fala amados. Ele está escrevendo para pessoas que são amadas. Ele está escrevendo para nós. É lógico que ele não escreveu pensando que ia ser lido hoje por nós essa noite, mas através da inspiração do Espírito Santo, essa palavra foi destinada também a nós. E da mesma maneira que aquela igreja, aquele grupo de pessoas, aqueles cristãos eram amados, nós também somos amados. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês essa noite é que você é um amado de Deus. E a passagem vai continuar falando sobre isso. E ele vai falar: porque você é um amado, amemo-nos uns aos outros. Ou seja, João não perde tempo e ele já parte logo para a prática. Então ele fala: se nós somos amados, nós devemos amar uns aos outros.
E depois ele continua, porque o amor procede de Deus. Ou seja, quando você ama, você está fazendo algo que parte de Deus. E por isso que nós devemos amar. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Então, respondendo ao versículo 4, como uma pessoa sabia se ela realmente estava ouvindo os apóstolos, se realmente estava ouvindo a mensagem de Jesus Cristo, se realmente ela era um escolhido? Porque ela respondia em amor, ela respondia naquilo que o próprio Deus é. E depois ele vai continuar e falando e conhece a Deus. Mais uma vez, igreja, nós precisamos saber e colocar em nossa mente que nós, eu e você, somos amados por Deus. E depois isso tudo vai significar um número de coisas que nós vamos seguindo. E o que nos vai dar por seguir o versículo 8, que vai falar: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Talvez a frase que as pessoas mais falam e falam hoje em dia, que Deus é amor. Até mesmo para justificar seus atos pecaminosos. Até pessoas ímpias, muitas das vezes, usam esse bordão falando Deus é amor. Entretanto, é importante a gente lembrar do contexto desse texto e principalmente o que fala antes do versículo, que fala: quem não ama não conhece a Deus. Mas outra coisa que nós precisamos também nos atentar é que esse amor não é um amor definido por nós mesmos. Não é um amor que nós definimos o que é o amor, mas sim o que Deus define ser o amor. E depois o verso 9 vai falar a respeito desse amor e como ele se manifestou em nós. E ele, vamos repetir mais uma vez, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivermos por meio dele. Ou seja, informações preciosíssimas que podemos adquirir através desse texto. Se a gente está vivendo por meio dele, antes a gente estava morto. O próprio apóstolo Paulo vai corroborar com essa informação em Efésios capítulo 2, quando vai falar que nós estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos. Meus irmãos, eu sei que eu repeti isso semana passada, mas é uma coisa que nós precisamos repetir dia após dia, para nós não esquecermos da situação que nós estávamos antes. Eu e você estávamos mortos, nós éramos contrários a Deus. Entretanto, através do amor de Deus, o Filho unigênito vem ao mundo, enviado pelo próprio Pai, a fim de que eu e você podemos ter vida novamente, a fim que eu e você possam ser chamados de amados. E aí depois ele vai falar, então, o que consiste esse amor? O que é esse amor? Ele vai falar um dos versículos mais bonitos da Bíblia, e vai falar, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Uma vez eu estava ouvindo uma pregação de um pregador e ele dizia assim: você não deve ficar feliz porque você ama a Deus. E ele não tinha lido nenhum versículo antes e ele simplesmente soltou essa frase do nada, e a pregação era uma pregação ainda traduzida, ou seja, o pregador estava falando em inglês e estava sendo traduzida. Então, depois que ele falou essa frase, ainda teve o tempo do tradutor fazer a tradução e ficou aquele eco, sabe, batendo no coração, falando: você não deve ficar feliz porque você ama a Deus. E depois eu estava pensando naquele momento, fazia mais ou menos uns 2 meses que eu tinha chegado no Brasil, e eu estava num momento assim, então, sabe aqueles momentos que você está uau com Deus, que as coisas estão indo bem, que você está fazendo o seu devocional todos os dias, e que você está experimentando aquele amor, e você está falando: Deus, eu te amo, e aí você acorda falando: Deus, obrigado pelo dia, você vai dormir, obrigado pela noite, você está andando e em tudo você agradece, e aquilo que o pastor fala soa como uma bomba em mim. Ele fala assim: você não deve ficar feliz porque você ama Deus. E eu fiquei, cara, esse cara é antibíblico, não pode ser verdade. E ele falou, depois ele foi concluir o raciocínio dele, ele falou: não é que você não deva ficar feliz porque você ama Deus, mas antes você deve ficar muito mais feliz, muito mais alegre, ao ponto de pular, dançar e gritar, porque Deus te ama. Isso faz completa diferença por causa da nossa condição. A gente, ao contrário de Deus, a gente muda. Como eu disse, talvez as suas recordações de casa são inúmeras, sendo algumas delas boas e más, e às vezes aconteceram a mesma situação, mas você reagiu diferente. Entretanto, um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. Ele não muda, e jamais muda, e nunca vai mudar.
E o fato da Bíblia revelar que Ele te ama, meus irmãos, Ele te ama. É isso que tem a dizer. Ele te ama. De maneira que hoje eu e você somos amados. Vamos continuar vendo o versículo porque ele tem mais coisas muito preciosas para nós. Então ele fala que o amor não é que a gente ame a Deus, mas que Ele nos amou ao ponto de enviar seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa é uma palavra um pouco difícil e pouco usual nos dias de hoje, a palavrinha propiciação, mas o que a palavrinha propiciação significa? Significa basicamente que ele aplacou a ira, ele acalmou a ira de Deus. Então, se a gente for reler o versículo nessa ótica de aplacar, de acalmar a ira de Deus, de tirar a ira de Deus, vai ficar mais ou menos assim, mas em que ele nos amou enviando seu Filho como homem para acalmar a ira de Deus dos nossos pecados. Ou seja, os nossos pecados provocaram a ira de Deus, de maneira que Deus não odiava e estava irado somente pelos nossos pecados, mas Ele estava com raiva e com ira de nós, porque nós estávamos cometendo essas ações deliberadamente. Nós estávamos contra Deus. Talvez você não está familiarizado com o que significa a palavra pecado, mas significa tudo aquilo que vai contra Deus, tudo que vai contra a sua vontade, contra a sua santidade. Então, a gente vê um Deus ofendido, dando ao ofensor a justiça, simplesmente por causa do amor. Se a gente fosse parar para pensar isso no nosso sistema judicial, seria uma coisa ilógica. Seria como se o próprio juiz fosse ofendido, que só por aí já é uma coisa que não pode acontecer no nosso sistema judiciário. Jamais um juiz pode julgar o próprio caso, porque nós somos humanos e nós falhamos. Entretanto, Deus é perfeito. E Ele nos julga com perfeição, mas Ele também nos julga com amor. E depois, de maneira então que o ofendido, o juiz ofendido, o injustiçado, aquele que sofreu os danos, aquele que foi rejeitado pela sua própria criação, é aquele que vai oferecer ao ofensor, e o ofensor sou eu e você, o pagamento para acalmar e apaziguar a sua própria ira. Você consegue entender o quão isso, aos olhos humanos, não faz sentido nenhum? O quão isso talvez seja um pensamento mais utópico e sem lógica possível? Porém, talvez essa coisa que não faça sentido nenhum aos seres humanos, é isso que João, é isso que a Bíblia, é isso que a palavra de Deus, é isso que o próprio Deus está falando, que é amor. O amor consiste em dar um favor imerecido, um favor que não te merece, que não me merece, entretanto Ele dá, porque agora nós somos amados. E depois o versículo 11 ele continua e fala: amados, se Deus nos amou de tal maneira, se Ele de fato fez essa ação e fez, nós também devemos amar uns aos outros. Então, da mesma maneira que João começa já com uma ordem e com uma aplicação, ele volta a falar sobre a aplicação e falando que nós devemos amar uns aos outros. E aí o verso 12, ele vai falar que nunca ninguém viu Deus. Mas olha o detalhe interessante que ele continua. Ele fala: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Ou seja, aquele que é invisível, aquele que é poderoso, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é onipresente, onisciente, onipotente, aquele que jamais foi visto, aquele que te criou, criou os céus, a terra, o mar e tudo que há nesta terra e nesse universo, Ele permanece em nós. Ele permanece em nós quando nós amamos uns aos outros. Essa é a importância do amar ao próximo. Amar ao próximo não é simplesmente um conselho ou simplesmente algo que o apóstolo João está instruindo, mas amar o próximo envolve você amar o próprio Deus. E depois, na continuação, o verso do 18 até o 21,
O apóstolo João vai falar: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Meus irmãos, eu não sei o quanto que vocês sabem sobre a história de Martim Lutero. Entretanto, antes dele realizar a reforma, ele era um homem do clérigo, da igreja, e ele era professor de Romanos. E sempre que ele lia Romanos, ele sentia, não só como Romanos, mas como toda a Bíblia, ele sentia um ódio de Deus, uma raiva de Deus. Porque naquela época, o sistema que funcionava era o sistema das indulgências. Basicamente, explicando de uma maneira muito simples e muito rasa, era o ato que você tinha que pagar pelos seus pecados, com o objetivo, pagando, você conseguir a sua vaguinha no céu. Nós sabemos que, se fizermos uma leitura honesta e simples das Escrituras, rapidamente nós percebemos que esse sistema é completamente diabólico e lança fora totalmente a doutrina da graça de Jesus. Mas Martim Lutero estava envolto nesse sistema de tal maneira que ele olhava e falava assim: eu odeio Deus. Eu odeio Deus porque eu sei que Ele existe, eu sei que Ele é o Todo-Poderoso, mas para ter acesso a Ele eu tenho que pagar. E as pessoas pobres que não têm dinheiro estão vivendo na miséria e ainda vão viver mais miseráveis, porque o pouco que elas têm, elas estão dando para a igreja. Entretanto, um dia, através das Escrituras, em Romanos, ele vai ler que a justificação é somente pela graça. E o Espírito Santo age de maneira sobrenatural nesse homem que abre os seus olhos, os seus ouvidos e sua mente, de maneira que ele consegue entender a simplicidade do Evangelho e entender que a salvação não vem por propinas, não vem por dinheiro, mas vem pela graça, pela salvação por um Deus que não odeia a sua criatura, mas ama. Eu não sei se você é como Martim Lutero, que odeia Deus, ou talvez você esteja em um momento da sua vida que você tem medo de Deus, mas o que eu quero falar para você é que Deus te ama. Independente dos sentimentos que você tem por Ele, da visão que você tem por Ele, a verdade é uma só. Ele te ama, de maneira que Ele deu o seu Filho. E não existe maior prova de amor do que aquilo que Ele fez por nós. Então, meus amados irmãos, que a gente possa, em nosso coração hoje, ter plena convicção que Deus nos ama e que nós não devemos ter medo dele. É claro que nós não podemos lançar fora outros textos da Bíblia falando sobre temer ao Senhor, é o princípio da sabedoria, como está escrito em Provérbios e em outros salmos. É claro que a gente não pode jogar fora que Deus não é só amor, Deus também é justiça, Deus também é ira, Deus também é vingança. A própria palavra vai falar isso no livro de Naum. Mas nós precisamos também lembrar que Deus é amor, de maneira que a gente é aperfeiçoado nesse amor. E aí João vai falar mais uma vez: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A gente tem a capacidade de amar uns aos outros, a gente tem a capacidade de poder falar e ter vida, porque Deus resolveu te amar. Da maneira que você é, Ele resolveu te amar. Isso não significa que nós devemos continuar nos mesmos erros e falhas, mas significa que quando nós estávamos no fundo do poço, não tendo nada para oferecer, não que agora nós tenhamos, mas antes muito menos, Deus nos decidiu amar. E antes da gente finalizar essa parte sobre amor, gostaria de ler os dois versículos a seguir, que fala: se alguém disser assim, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E mais uma vez a importância do amar ao próximo. E agora o apóstolo João leva às alturas essa palavra ao ponto de falar assim: se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você é mentiroso. Porque é impossível a gente não amar pessoas que a gente vê e falar que a gente ama a Deus que a gente não vê. E depois o versículo 21, e o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Não é à toa que o próprio Jesus, o Deus encarnado, quando veio a este mundo, falou tanto sobre o amor. Ele mesmo foi a expressão perfeita do amor de Deus, e ele fala sobre como devemos amar o próximo e amar uns aos outros. Que a gente possa fazer uma oração todos os dias da nossa vida,
que a gente possa pedir que Deus nos ensine a amar e que Deus nos ensine a desfrutar desse amor. Esse amor que serve tanto como um desfrute, um deleito, mas também que funciona como um exercício. E aí, quando nós falamos do amar ao próximo, talvez a pergunta que vem é: quem ama o próximo? O próprio Jesus respondeu isso através de uma parábola, mas por conta do tempo, infelizmente, não poderemos comentar sobre ela. Mas o próximo é literalmente aquela pessoa que está do seu lado. Olhe para o lado nesse exato momento, para a esquerda, para a direita, para trás e para frente. Esse irmão que está ao seu lado, ele é o seu próximo. Ele é o seu próximo, é aquela pessoa que está literalmente ao seu lado. Mas também o seu próximo envolve sua família, seus primos, envolve também seus amigos, seus professores, envolve também seu patrão, seu amigo de colega. Todas essas pessoas são o seu próximo. E qual é o mandamento que nós devemos fazer? É amar o próximo. E talvez a gente falou muito da teoria, mas como a gente pode amar o próximo? Por exemplo, a palavra de Deus vai estar recheada sobre conselhos sobre amor ao próximo e de maneira prática. E ela vai começar tanto falando sobre dentro do lar, para fora do lar, em todas as áreas e em todos os momentos da nossa vida. Por exemplo, você, casal, a palavra de Deus vai falar que a mulher ame o seu marido e sirva o seu marido, assim como a igreja serve a Cristo. Isso é uma expressão de amor. Mas da mesma maneira, o versículo a seguir, ela vai ainda puxar mais a orelha dos homens e vai falar: homens, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. De que maneira? Doando-se, doando a própria vida. Depois, mais na frente, nessa mesma continuidade do lar cristão, em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre os filhos. E ele vai falar: filhos, respeite o seu pai, respeite ele, obedeça a ele em tudo. E da mesma maneira ele vai falar depois sobre os pais, vai falar: porém, pais, não incitem ódio aos seus filhos, a ira aos seus filhos. Ou seja, a palavra de Deus, e Deus está completamente preocupado que você ame o seu próximo. Agora, talvez, como eu posso amar o meu próximo na prática? Como eu posso sair daqui amanhã e amar o meu próximo? Maneira simples. Faça aquilo que você gostaria que fizesse com você. Ou seja, se você, por acaso, chegou mais cedo em sua casa e você sabe que sua mãe está cansada trabalhando e seu pai também, e você sabe fazer almoço. Se você não sabe, por favor, não faça, porque aí sim vai ficar ruim a situação. Mas se você sabe, faz em demonstração de amor. Da mesma maneira, limpe a casa e faça tudo da sua casa, não por uma obrigação, mas simplesmente por amor. Gente, a gente pode fazer na vida as coisas por muitos motivos. A gente pode fazer por ganância, por dinheiro, mas nenhum desses motivos vai glorificar a Deus. Na verdade, só vai glorificar a nossa alma e o nosso coração orgulhoso. Mas quando a gente faz as coisas por causa do amor, a gente se lembra que a gente um dia foi amado, que a gente é amado e por isso que a gente ama. E é por isso que a gente faz essas determinadas coisas. No seu trabalho, é chato. Na época da escola, talvez você teve um trabalho em grupo e seu colega não fez nada. Mas faz a parte dele, demonstra o amor de Deus. A gente esquece aquilo que o próprio Jesus fez por nós. Gente, Jesus não veio aqui na Terra brincar, não veio chamar um grupo de 12 e montar um time de futebol. Ele não veio aqui passar férias. Ele não veio aqui porque ele olhou lá no 7 Maravilhas do Mundo e falou: não, eu vou dar uma passadinha no Egito quando eu sou criança e depois eu vou para Israel, vou passar ali e tal, os meus discípulos vão conhecer vários lugares. Não, Jesus veio com um propósito específico de salvar vidas, de aplacar a ira de Deus. Ele veio com um propósito, sabendo que um dia você aceitaria a sua mensagem, de maneira que o Espírito Santo ia abrir os seus olhos e os seus ouvidos e você pudesse receber a maravilhosa graça, o Evangelho de Deus. Por isso nós devemos amar e demonstrar esse amor aonde for. Se você está fazendo um serviço na casa de alguém, um trabalho, faça com a maior excelência. Demonstre Deus na menor coisa do seu dia a dia. Demonstre nas maiores, mas nas menores. Em tudo que você faça, que a gente possa fazer com amor, porque Ele nos amou.
E só assim, meus irmãos, é que nós podemos ser chamados de amados, porque nós demonstramos o amor daquele que primeiro nos amou. Agora, como o próprio apóstolo João fala, se por acaso eu não amo, temos um problema, porque a questão que ele levanta é: será que você conhece a Deus? Será que realmente você conhece o Criador das coisas? E a conclusão que o próprio João chega é que, se de fato você não ama o próximo, a resposta é não. E se por acaso você hoje se encontra com o coração cheio de ódio, de rancor, que uma pessoa fala bom dia e você já fala por quê? Se uma pessoa vai falar como é que foi o seu dia e você fala foi. Gente, isso só demonstra a falta de amor e a falta de um Deus que te amou. Porque não é possível, com um sacrifício tão grande, tão perfeito, isso não mexa conosco, não mexa em seu coração. Às vezes, meus irmãos, às vezes a gente tem um problema porque ou a gente cai para o lado de um sensacionalismo e tudo na nossa vida com Cristo são sensações. Então você espera um momento de vir aqui na igreja e sentir a presença de Deus e você coloca as sensações para fora, o que de fato não está errado. Entretanto, se a sua vida com Deus se resume às sensações, nós entramos num terrível problema. Mas muitas das vezes também nós caímos numa frieza espiritual que nós negamos completamente as sensações e dependemos somente de um racionalismo. Mas o que a Bíblia nos apresenta, o que João nos apresenta, é um raciocínio sentimental. É nós sabermos e desfrutarmos do amor de Deus, que é tão precioso, tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo raciocinar e chegar à conclusão que nós devemos demonstrar esse amor para as outras pessoas. Só iremos amar o próximo quando entendermos aquilo que Deus fez por nós. A maior demonstração de amor que podemos fazer para alguém é pregar o Evangelho. A maior demonstração que eu posso fazer para alguém é demonstrar aquilo que mudou o meu viver, que foi Cristo. Por isso, irmãos, Jesus, em suas últimas palavras, quando está subindo aos céus e com os seus discípulos, ele sempre falava: ide pregar o Evangelho. Anuncie as boas novas. Porque, meus irmãos, se a Bíblia está certa e de fato está, as pessoas que não conhecem a Cristo estão mortas. Estão condenadas ao inferno, estão condenadas à ira de Deus. E não há nada que elas possam fazer por elas mesmas. Por isso que a maior demonstração de amor ao próximo que nós podemos fazer ao ímpio, a pessoa que não acredita em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, é apresentar esse plano de salvação maravilhoso. Por isso que ao longo do nosso dia a dia a gente tem que anunciar as boas obras de Cristo, o Evangelho, a sua vida, a sua morte e ressurreição, aquele que salva. E somente dessa maneira que a gente pode voltar e ter um pleno conhecimento, um pleno entendimento do Salmo 15, versículo 3, e de maneira que só assim a gente pode entender de fato o que Davi queria exprimir com o que não difama com a sua língua, o que não faz mal ao próximo e nem lança injúria com seu vizinho. Pelo contrário, ele procura o bem do vizinho. Pelo contrário, ele procura sempre elogiar o seu próximo. Pelo contrário, ele procura elogiar, engrandecer as habilidades e as coisas que o seu próximo tem. Porque o salmista, mesmo nunca tendo visto Cristo, ele entendeu o amor de Deus. Isso nos mostra como às vezes nós somos cegos, porque às vezes nós esquecemos do amor de Deus, mesmo já tendo a revelação de Cristo. Agora, o último ponto que eu gostaria de passar com vocês essa noite, de maneira bem rápida e bem breve, aquele que lida com o pecado do próximo. O verso 4, na parte A, vai dizer assim: aquele que aos seus olhos tem por desprezível que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. É muito interessante que o salmista aqui coloca essa palavrinha que está entre vírgulas, aos seus olhos. Ele não está falando que você deve tratar o outro de maneira desprezível, mas sim que aos seus olhos você tem por desprezível. A palavra desprezível significa que você não aprova. Não está atrelada propriamente a tratar mal, mas sim como ignorar o conselho. Entende? É mais ou menos a mesma ideia que Davi vai exprimir no Salmo de número 1, no sentido que
nós não devemos andar segundo os conselhos e os caminhos dos ímpios. Todavia, ele diz assim, mas honra os que temem ao Senhor. As pessoas que são devotas ao Senhor, que amam ao Senhor e são amadas por Deus, devem a nossa honra. Romanos capítulo 12 vai falar que nós devemos sempre procurar honrar uns aos outros. Nós devemos procurar dar honra. Dar honra é retribuir aquilo que a pessoa já merece. Entretanto, quando nós falamos sobre como devemos lidar com o pecado do outro, e é o que esse texto nos diz na sua primeira parte. O primeiro texto que veio à minha mente quando estava estudando essa passagem foi Mateus capítulo 18, versículo 15, quando Jesus está falando com seus discípulos como lidar com o irmão que peca. E a palavra de Deus diz assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o. Em particular, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele recusar a ouvir essa pessoa, expõe o assunto à igreja, à congregação, e se ele recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. E depois ele vai continuar, em verdade lhes digo que tudo aquilo que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e tudo aquilo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Ou seja, provavelmente vocês já ouviram diversas e diversas vezes esse último versículozinho aqui. Talvez os últimos versículos você já tenha escutado diversas vezes. Mas o seu contexto normalmente é sempre ignorado. E a gente só pode entender esses versículos quando a gente tem o contexto deles. Voltando atrás e fazendo uma leitura mais atenciosa em cada uma dessas partes, Jesus está falando como a gente deve lidar com o pecador. E a gente vai entender que a gente deve lidar com aquele que peca contra nós, o repreendendo. Às vezes a gente sempre esquece isso, evidenciando de maneira exacerbada o amor, e o amor de Deus, a gente esquece da repreensão, mas a gente esquece que a repreensão é uma demonstração, se não uma das maiores demonstrações de amor que a gente pode fazer. Então, o que Jesus está ministrando aos seus discípulos é que vocês vão pecar. E provavelmente fazendo um reflexo e olhando para dentro de cada uma das suas vidas, você deve ter percebido, caraca, eu peco muito. Talvez eu peco mais do que eu deveria, mas eu não paro de pecar. Todos os dias eu peco. E Jesus já sabia que isso ia acontecer. Entretanto, ele fala, quando você pecar com alguém, quando, na verdade, alguém pecar contra você, é seu papel você ir repreender em particular, porque você está cuidando não somente do seu coração, que está recebendo uma ira desproporcional, mas também você está ajudando o seu irmão. E a mensagem é muito simples de Jesus, que se seu irmão peca e você vai falar com ele de maneira amorosa, e ele se arrepende, maravilha, você ganhou o seu irmão. Entretanto, se por acaso o irmão for duro no coração, deve ser levado 2 ou mais testemunhas, 2 ou 3 testemunhas. E por causa do tempo, ser bem rápido nessa questão, se por acaso o irmão, mesmo assim, continuar no seu erro, insistir no pecado, ele deve ser exposto à congregação, é isso que o versículo 7 vai nos dizer, e depois o texto vai dizer, exponha o assunto à igreja, e se mesmo no meio da congregação, num culto como esse, ele recusar a ouvir a igreja, então ele deve ser considerado mais uma vez de volta como gentil e como publicano, ou seja, como um ímpio, ou uma pessoa não temente ao Senhor. E talvez você deve estar pensando, qual das pessoas eu sou? Talvez você está se vendo nesse momento agora como uma pessoa que repreende ou deveria repreender, ou talvez você está se vendo agora como a pessoa que cometeu um pecado. Mas na realidade é que, e durante toda a nossa vida, normalmente nós somos os 2 tipos de pessoas. Porque a gente não tem uma relação só com uma pessoa, mas sim com uma igreja, com uma comunidade. Então é provável que ao mesmo tempo que você precisa repreender um irmão que pecou contra você, você deveria ser repreendido porque você pecou contra outro irmão. E isso é uma coisa não natural no sentido que deveria acontecer o pecado, mas sim uma coisa que
irá acontecer porque ainda estamos nesse corpo carnal. Nós ainda esperamos a volta de Jesus Cristo, que um dia vai nos livrar finalmente desse mundo de pecado. Mas o que acontece é que muitas das vezes nós negligenciamos a exortação, porque a gente pensa que o verdadeiro amor é aquela pessoa que está sempre abraçando. Mas, na realidade, o verdadeiro amor é aquela pessoa que se preocupa. Deus, se preocupou conosco, de maneira que Ele entrega o Seu Filho para nós. Da mesma maneira que a gente deve se preocupar com os outros, mesmo que isso cause um ressentimento momentâneo por parte dessa pessoa. Agora, entretanto, se essa pessoa não for um cristão e ela pecar contra você, não deve ser a nossa resposta tentar convencer ela do pecado para que ela faça o certo, porque a palavra de Deus diz que nós estamos mortos. Isso é uma tendência muito natural do mundo ao nosso redor e muitas das vezes nossa. Muitas das vezes a gente está no... Quantas vezes eu já vi comentários, por exemplo, você vê um casal LGBT e você entra nos comentários e os comentários cada vez que estão lá são homens que se dizem cristãos e tementes a Deus falando assim, vocês vão para o inferno. Mas a realidade, meus irmãos, é que a gente não convence as pessoas a pararem de cometer os seus pecados devido a um moralismo ou devido a falar que elas vão para o inferno. A maneira que as pessoas se convencem do pecado é através de uma mudança do Espírito Santo, é através de uma mudança que Ele opera em nós, de maneira que a gente muda por completo. Porque mesmo que, dando o exemplo desse casal, eles param de cometer o ato da homossexualidade, eles continuam destinados ao inferno, porque eles continuam sendo odiosos a Deus, porque o ser humano ele não comete somente um pecado e acabou, ele comete uma multidão de pecados, em todas as áreas diferentes. Por isso, quando nós vemos pessoas como assassinos, e dos pecados mais oriundos que a gente pode pensar, a nossa resposta nunca deve ser de condenação, mas sim de pregar o Evangelho de Deus. E agora, para terminar esses últimos versículos, Jesus ele reconhece que é uma tarefa árdua. Por isso que ele vai falar, se tudo aquilo que a gente ligar na terra será ligado nos céus. Repreender um irmão ao ponto de dizer que ele já não é um cristão, e sim um ímpio, um gentil, um publicano, é uma tarefa árdua. Mas, entretanto, uma tarefa que o nosso próprio Jesus deu. E deu a nós de maneira que a gente deve seguir. Da mesma maneira que a gente deve seguir o próximo, a gente deve exortar os nossos irmãos, o próximo. E, por final, Jesus nos reconforta ao dizer, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio de vocês. Ou seja, Jesus está aqui no nosso meio quando a gente age e faz aquilo que Ele ordenou. Quando a gente exorta irmãos, quando a gente, infelizmente, chega em alguns casos ao ponto de dizer que o irmão já não é um cristão, mas sim um gentio. Entretanto, essa não é, por mais que não seja a nossa vontade, é a vontade do nosso Senhor. Jesus nos instrui passo a passo como lidar com o pecador. Primeiro no individual, depois no pequeno grupo e depois no coletivo. Essa ordem não deve ser mudada. A gente não deve colocar colocar a carroça na frente dos bois. Muitas das vezes, a gente gosta de passar o cargo, então a gente passa o cargo para o pastor. Então, o que a gente fala é, pastor, aquele irmão pecou contra mim, resolva. Mas o que a palavra de Deus fala é que você deve resolver primeiro com seu irmão, dar a oportunidade dele, no pessoal, se arrepender. E, ao mesmo tempo que é uma tarefa super difícil, ele nos consola e afirma a sua presença no nosso meio. Como eu já disse, se porventura o nosso próximo for um ímpio, a solução nunca vai ser um moralista e indicar as ordenanças bíblicas sem antes apresentar o Evangelho, o plano da salvação. Nós devemos amar o nosso próximo. E só assim que a gente pode, mais uma vez, entender o versículo, a parte A do Salmo 4. E se por acaso a gente falou tanto sobre a reprovação, ou os que merecem reprovação, vale também nós discussarmos um pouco sobre como nós devemos honrar. E como eu disse, honrar é reconhecer o valor que alguém tem, a habilidade ou a característica que alguém tem. E como nós fazemos isso? E voltamos ao amor ao próximo.
realizando feitos e obras de amor. Amém, irmãos? Gostaria que vocês pudessem colocar-se de pé. Vamos fazer mais uma oração. Pai, nós te agradecemos porque Tu és bom. Nós te agradecemos porque as Tuas misericórdias renovam a cada manhã. Obrigado porque o Senhor nos amou. Obrigado porque o Senhor enviou o Seu Filho para nos salvar, Pai. Isso é nossa definição de amor. Aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Pai, que no nosso dia a dia a gente possa amar as pessoas, amar o próximo. Seja ele um ímpio ou um fiel. Seja ele o nosso pai ou a nossa mãe. Seja ele o nosso irmão ou o nosso amigo. Seja ele o nosso colega de escola ou colega de trabalho. Que em todas as pessoas, em todos os nossos relacionamentos, possamos demonstrar o amor. Pai, os dias dos namorados estão chegando e que os casais dessa igreja possam demonstrar o amor de Cristo para com seu cônjuge. Que cada um dele possa cumprir a sua função e que eles possam se alegrar no amor que Deus dá e no amor que cada um dá de maneira fraternal. Pai, o que eu te peço é que a gente saiba lidar com o pecado. Pai, nos ajude a exortar em amor. Nos ajude a manter e guardar as palavras que o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse. É isso que eu te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.